Clicou aqui em iniciar a gravação, ele já vai começar a gravar. Agora com imagem do computador, webcam e áudio, beleza? Antes de começar a gravar, é muito legal que você faça uma breve configuração na qualidade do arquivo. Isso é muito importante. Para você fazer essa configuração, você vai vir até o menu Arquivo e vai selecionar a opção Configurações. Para você fazer a configuração da gravação, você precisa selecionar aqui a opção Saída, e é legal que você selecione aqui o modo de saída avançado, porque você consegue editar a qualidade da sua gravação. Clicando em gravação, você vai poder selecionar qual é o local e aí, tudo bem? Salvar. Então é muito importante que o seu HD tenha espaço, né, para aguentar essa gravação. Aqui ele está na unidade C, mas aí você pode colocar na unidade B, na F, se você tiver mais espaço. Formato da gravação, você tem MP4, MOV, FLV. Recomendo que você deixe a opção MP4, que é um formato um pouco mais leve e com uma qualidade bem interessante, tá? E esse codificador, você pode sim usar o codificador de transmissão. É claro que você precisa fazer alguns testes antes de gravar as suas várias aulas, tá? Vai que não dá certo, então faça testes primeiro. E aí, pessoal, primeiro streaming aqui do canal. Legal, hein? Muito bacana. Cara, a gente vai fazer vários streamings logo muito em breve aí, gameplays, curiosidades, histórias de terror, entre outras coisas aí. E vai ser bem legal. Agora que a gente tá com... Muito legal. Vai ficar bem bacana. Aí clicando aqui em iniciar a gravação, você já vai começar a gravar a tela do seu computador, já vai conseguir fazer sua aula, seus slides, sua gameplay, o que você quiser gravar, beleza? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse programa, qualquer configuração a mais que você deseja fazer, deixe um comentário aqui no vídeo para que o mais rápido possível eu possa te ajudar nessa questão. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se você quer mais conteúdos como esse, clique no botão inscrever-se para você sempre ser avisado dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo. Muito bacana, muito bacana. Canal do Darlan Evandro, hein? Ensinou aqui a baixar o OBS, a fazer o gameplay, instalar gravador de microfone, de tela, de webcam. Tudo funcionando perfeitamente agora, hein? Muito bacana. Traga seu negócio para a Local Web, crie seu site por R$ 6,90 por mês. Vou fazer análise do meu próprio vídeo hoje. Meu primeiro vídeo postado aqui no canal. Aliás, eu vou fazê-la em breve porque essa gravação é um teste. Porque eu estou nu na minha cama, isso pode dar strike eventualmente, eu acho, não sei. Mas eu faria em breve essa análise do meu primeiro vídeo, explicando melhor ali o que eu quis dizer com a possível derrota do Shanks pelo Barba Negra. E eu acho que as coisas vão funcionar. Tá bem legal, cara. Nossa, eu realmente estou muito feliz com esse sisteminha aqui de streaming. Bem interessante. E aí, o que vocês acham? A entrada tá muito longa dos meus vídeos. Será que eu tenho que diminuir? É que essa música é gratuita, né? E eu acho... Eu gosto de levar até o check it out, né? Tipo, se liga aí. Check it out. Aí começa o vídeo, quer ver?
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gatinhos, porque eu gosto de gatinhos e eu ainda não tinha nenhum aplicativo pra filmar webcam, então nem notebook é recente, a gente comprou agora há pouco, então tudo bem recente. E gatinhos, gosto muito de gatinhos, então a introdução começa com os gatinhos. Aqui quem fala é o Júlio de Lima e venho trazer uma teoria de One Piece que eu elaborei nesses últimos dias. Na verdade, eu não sei se alguém já notou essa teoria antes, mas eu particularmente nunca vi ninguém falando nada parecido. Isso daí é uma coisa bem interessante, a questão do jeito que eu tô falando, e porque eu estou falando literalmente, né? Porque eu ainda não tenho um roteirista, né? Eu escrevo o roteiro. E de fato aí era um roteiro, cara. Eu escrevi tipo, tudo que eu ia falar, tipo, antes de começar o áudio, eu já coloquei tudo no papel. Aí eu comecei, esse vídeo que eu tô fazendo aqui de stream não tem nada de roteiro. Então aí você vê que a fala é bem mais fluida, né? É bem mais tranquilo pra falar. E eu gaguejo muito porque eu tenho algum tipo de dislexia, eu acho. Não é nada diagnosticado. Mas que me trava em algumas palavras que tipo, eu conheço, eu quero utilizar esta palavra, mas por algum motivo ela me foge, vem outras palavras que na verdade não encaixam. Aí eu fico gaguejando porque eu quero resgatar aquela palavra, né? Aí acontecem essas coisas. Mas eu pretendo melhorar. Os roteiros vão ficar melhores com o tempo. E vamos melhorar muito. Por isso que eu peço sempre feedback. Eu vou pedir em breve, quer ver? Nos canais especializados em One Piece aqui que eu acompanho, né, no YouTube. Eu costumo acompanhar os canais, o canal Mangaque, né, do Mark Suzari. Aqui eu tô falando dos canais que eu me baseio, né? Porque eu pego muitas. Eu assisto muitas teorias. Pego muito das teorias, né? Eu assisto One Piece, eu tô acompanhando agora o anime, né? Eu não assisto o mangá, mas eu acabo assistindo análise dos mangás nesses canais. Então ali o pessoal, eles também pegam o SBS do Eiichiro Oda, né? Eiichiro Oda. Né? Eles também pegam o SBS, que é uma revista semanal que sai lá no Japão, onde o criador, né, do One Piece responde a perguntas de fãs e faz análises mais minuciosas de alguns personagens secundários do One Piece e tal. E esses canais bombam aqui no YouTube, né? Tipo, mais de 1 milhão de inscritos. Então, são referência pra gente ter essas informações. Eu, particularmente, porque eu não leio mangá. Então, eu pego os spoilers de mangá desses canais. E acabo vendo também os vídeos de teoria, né, que eles levantam. Mas eu, particularmente, tenho algumas teorias que, na verdade, assim, com base em que você tem teoria nenhuma? Porque eu assisto e eu acho que pode acontecer, tá ligado? Então, se eu fosse opinar, o que eu acho que poderia acontecer, que seria um baita de um plot twist, e é nisso que eu desenvolvi esse vídeo. Né, a Riveria ainda é um grande mistério, a gente só tem teorias sobre o que aconteceu lá. Né, e a minha teoria é que o Shanks foi derrotado. O Chapéu de Palha, do Derek e do Felipe, o canal do Bruno. O canal do Chapéu de Palha, que faz esse live todo domingo. E eu assisto toda a live dele na segunda. É que eles deixam lá salvo, toda segunda-feira eu assisto. Tem live na segunda-feira do Chapéu de Palha e tem live do Ciro Gomes na terça-feira. Então, tipo, eu sempre assisto esses dois. Porque eu não tenho mais televisão na minha casa. Eu só assisto YouTube e Netflix. Eu fico variando entre esses dois. Eu baixei recentemente também Stars e Disney Plus. Né, que é um pacote, aí, um combo. Pretendo assinar talvez, muito em breve, a Globoplay, mas isso quando eu comprar uma TV nova, porque a minha trava com qualquer coisa que você coloca nela. Né, ela só aceita a Netflix. Mesmo a Netflix e o YouTube eu consigo ver na minha televisão, ela é smart, né? Eu consigo ver na televisão direto. Mas a Globoplay, quando eu coloco, pra dar play em qualquer vídeo de novela que eu peguei o acesso da minha sogra, né? Pra ver alguns filmes, né? Da Globo. E ela trava, a TV trava, às vezes até com o próprio YouTube ela trava. Então, só quando a gente comprar uma TV nova que isso vai acontecer. E o canal Supernovas. Enfim. Assim, e eu gosto muito
Então, olha o tanto de coisa que a gente tem pra falar, né? Vídeos, novelas, filmes, séries da Globoplay, vídeos do YouTube, séries e filmes da Netflix. E outra coisa que eu ia falar também da Amazon. Inclusive tem uma série que eu assisto que é o The Boys. A Amazon vai lançar muito em breve, acredito que agora no começo do ano que vem, a 3ª temporada. Da Netflix, nesse momento, eu estou assistindo Breaking Bad, que é uma coisa que eu já devia ter assistido há muito tempo, né? Mas eu comecei a assistir agora. Né? Me falaram muito. Todo mundo que são coisas assim, são clássicos, né? Tipo, quem assistiu louva assim até hoje, né? Mesmo tendo acabado já tem algum tempo. Falam que é a melhor série da vida. Então é uma coisa que eu demorei muito, porque era muito popzinho. E sei lá, essa ideia de drogas, tipo, pra mim era, sabe, não fazia sentido pra mim esse tipo de exaltação a narcóticos. Então, naquela época, pra mim, não fazia muito sentido, e eu falava, não vou assistir essa série. Porém, me rendi. Agora que caiu no desencanto, vamos dizer assim, né? Tipo, ninguém mais comenta, eventualmente comenta quando você pergunta de séries, né? Qual a melhor série? Aí a pessoa comenta, mas não ficam mais influenciando, até porque já acabou, já tem alguns anos, né, a série. Então agora eu resolvi assistir. Outra coisa que eu pretendo começar muito em breve é The Walking Dead. Que nem eu comecei a assistir, pra vocês terem uma ideia, o Sobrenatural, quando faltava só a última temporada para ser lançada. Foi quando eu comecei a assistir Sobrenatural, do episódio 1. Né? Aí eu comecei a assistir, aí praticamente quando eu terminei, tipo, mano, eu consumo muito rápido série, conteúdo assim, tipo One Piece, cara, eu comecei a ver no começo desse ano. Pra você ter uma ideia. No começo desse ano eu comecei a assistir One Piece. E eu consumi todo o material do One Piece em, eu acho que 5 meses. 5 meses. Eu assisti tipo 1000 episódios. Mentira que 1000 episódios saiu só agora. Milésimo, né? Mas foi muito rápido. E eu assisti os filmes também. Então é uma coisa que se tornou um dos meus animes favoritos. Então, mas vamos continuar assistindo aqui o vídeo para analisar. Sim, por hora vamos considerar como uma teoria exclusiva aqui do canal, sobre o anime One Piece. Antes de começar... Teoria original e exclusiva porque os canais aí de análise especializados, como eu disse, o Mangake, o Chapéu de Palha, Nossa, fugiu, eu falei só Bruno, mas o canal, o nome dele mesmo inclusive eu tava vendo um vídeo agora há pouco dele. Eu vou pegar aqui. É o Bruno Bandeira. Canal do Bruno Bandeira. Então, Mangake, Chapéus de Palhas, Bruno Bandeira e Supernova são especializados assim, em One Piece. Eles comentam eventualmente outros animes, né? Principalmente o Mangake, ele fala muito de One Punch Man. Tem mais que eu já vi ele comentando também. Eu acho que Berserk. Enfim, ele é bem focado em mangás, né? Mangake, o nome do canal do cara. Do Max Fusari, o nome do locutor aí, apresentador do canal Mangake. Canal Mangake, canal do Chapéu de Palha, canal do Bruno Bandeira e canal do Supernova. Super recomendo para quem curtiu esse vídeo do Shanks, para quem gosta de One Piece. Eu imagino que vocês chegaram aqui por eles, não daqui para eles, né? É o contrário. Então, vamos continuar. Vamos apresentar a teoria. Caso você se interesse pelo assunto que vamos apresentar agora, considere se inscrever no canal. Considere se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, ou se você também não gostar do vídeo, sei lá, dá um dislike. Eu acho que qualquer tipo de manifestação para mim é positiva, porque eu tô começando agora, cara. Então, qualquer manifestação é positiva. Positivo ou negativo. Entendeu? Pra mim é positivo. Eu tô naquela fase, brother, do bem ou mal, mas, cara, de visualização, sabe? De vazão ao que a gente tá promovendo aqui. Eu acho que esse que é o ponto. E deixe seu like se você gostar da nossa teoria. E se não gostar também. Seu feedback respeitoso na caixa de comentários é muito importante pra gente.
Cara, eu tava vendo que eu tô liberando os vídeos como conteúdo pra criança, né? Até porque o público infantil é muito ativo. Então, tipo, e a gente tá falando de One Piece. One Piece eu não tenho certeza se é bem um anime pra criança, né? Mas como a gente tá falando de uma animação, eu acho que... Não sei, eu tenho minhas dúvidas. E eu vi ontem, na realidade, que a caixa de comentários fica fechada para vídeos que você coloca como próprio para crianças, tá? Na verdade, para mim é indicação livre, tipo, tanto faz. Eu não tô falando de nenhuma barbaridade, não tô falando de violência, não tô falando de nada explícito, não tô falando de nada. Então, nada criminoso, nada que uma criança não possa ouvir, né? Eu tô falando de um anime, de um desenho, de fazer uma teoria, né? Por isso eu coloco indicação livre, mas na verdade deveria ter as faixas etárias, eu acho, sabe? No caso, se de fato essa indicação livre, a caixa de comentários for sempre fechada, deveria, sei lá, ter uma indicação 14 anos. Eu acho que eu colocaria sempre meus vídeos nessa indicação 14 anos, porque eu não falo nada sobre violência, mas o anime em si contém violência, talvez, a algum nível, porque é bem caricato também, né? Eu não sei, de verdade, os algoritmos aí do YouTube são meio confusos pra mim. A gente continuar aí elaborando conteúdo, tudo bem? Sem mais enrolação, vamos logo pra teoria. E aí eu começo a falar da teoria. Vamos ouvir um pouquinho e eu vou falando, mas basicamente, antes de falar da teoria em si, que lança o nome o título aqui do vídeo, que é Shanks derrotado, o que houve na Reverie, isso eu só vou falar no final do vídeo. Mas antes eu traço aí os paralelos entre Luffy e o Barba Negra, né? Vamos começar. O Marshall de Kit, Barba Negra, é um personagem muito misterioso. Ele apareceu pouquíssimas vezes ao longo dos 1002 episódios do anime até o momento. As imagens que eu escolhi para fazer esse vídeo, bom, a ideia era até aqui ser gatinho. E depois eu ia colocar as imagens do One Piece. Inclusive eu ia colocar na mesma ordem com que eu tô falando. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu tava utilizando o celular, né, um aplicativo do celular para fazer as edições, incluir o vídeo, colocar ordem, música, tudo mais. E quando eu colocava as imagens do One Piece, primeiramente, elas começou a aparecer um monte de foto de gato. Tipo, eu tenho muita foto de gato porque eu fiz outros vídeos com só imagens de tipo slides de gatos. Então, e tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu colocava as imagens do One Piece, no aplicativo era substituído pelas imagens dos gatos. Eu acho que não estava suportando e ele começou a mandar imagens aleatórias pro aplicativo. Então aí eu fui ajustando e acabou ficando meio que fora de ordem as imagens. Então apareceram várias imagens do One Piece, só que fora de contexto do que eu tô falando. Algumas calharam de eu estar falando sobre e ser a pessoa que eu tô falando, né? Mas em outros momentos não. Mas sempre que aparece, sua presença é de arrepiar, dando carinhos. Outra coisa, eu gosto muito e eu pretendo fazer gameplays. Eu não tenho nenhum videogame aqui tipo de última geração. Eu pretendia comprar um PlayStation 4 agora, mas eu não sei. Eu pretendia fazer uma gameplay com jogos retrô. Eu tenho aqui eu comprei recentemente esses games de emuladores, sabe? Com 24 mil jogos. Nossa, e tem muito jogo dos anos 90 que eu amo, cara, de verdade, assim. Tipo, tem Zelda, tem Sonic, tem o Mario Bros, tem Cadillac Dinossauro, tem Ninja Gaiden, tem Metroid, mano, tem muita coisa. Tem muita coisa legal. Tem Resident Evil. É que assim, alguns jogos, principalmente de Play 1, tem uns bugzinhos. Então eu tenho que aprender a lidar com esses bugs aí pra fazer o gameplay. Né? Mas dá pra rodar um bem legal e dá pra mostrar pra vocês. É outra coisa que eu pretendo fazer também. Uma outra questão. Eu gosto dessas questões de teoria, de análise de séries, filmes, jogos. Mas eu também gosto de política. E eu acho que política é o que toma mais tempo, assim, tipo, de comentários na minha vida. Né? Eu não sei. Eventualmente vai surgir alguém daqui que, né, quando começarem a aparecer inscritos, que vai me seguir no Twitter e vai ver que, cara, eu falo muito de política no Twitter. É chato.
entendeu? Eu sei que eu sou chato. Eu falava muito, antes de ter uma perfil no Twitter, eu falava de política só no Facebook. E eu lembro que, nossa, cara, eu perdi muita amizade por causa disso. Muita gente me bloqueava e falava, cara, você só fala de política, você tá chato, tá ligado? E eu, cara, desculpa, sabe? Tipo, vai passar. Eu espero que passe essa hora, mas não passou. Tipo, desde 2015 que eu não paro de falar de política, sabe? Tipo, é a minha neura, vamos dizer assim, é a minha neura. Inesperados em momento Começou a análise dos paralelos do Luffy com Barba Negra. Vamos ver. chave da trama. Se você acompanha os canais de teoria, assim como eu faço aqui no YouTube, você já deve saber que aparentemente a história do Barba Negra segue um paralelo de rivalidade com o protagonista do anime, o Capitão dos Piratas do Chapéu de Palha, Monkey D. Luffy. Exatamente. Por exemplo, em Monkey Town, na primeira aparição do Barba Negra, eles disputam por comida. E logo o Luffy chega lá em Monkey Town, né? E assim que ele chega, ele vai pro bar, né? E lá ele encontra com o Barba Negra. E é uma coisa engraçada, porque o irmão dele, que ele encontrou lá em Alabasta, né? Tava atrás do Barba Negra. Então ele encontra o Barba Negra. Aliás, ele encontra com o irmão dele, tava no encalço do Barba Negra, né? Ele encontra o Ace em Alabasta, procurando o Barba Negra. Aí ele sai de Alabasta porque ele achou uma pista do Barba Negra em outro local. Só que aí acontece tudo que acontece em Alabasta. Olha que coisa, né? Se o Ace tivesse ficado com eles, ele ia encontrar o Barba Negra. E com reforços, né? Com o Zoro, com um monte de gente. Então o Barba Negra já poderia ter sido derrotado ali. Olha que situação. Mas aí a gente não teria One Piece, né? Mas, enfim. E logo em seguida, logo que ele sai de Alabasta, ele vai para essa ilha de Monkey Town. E lá em Monkey Town ele encontra o Tite, né? E o Tite parece ser um personagem completamente relevante, porque você não sabe quem é ele, né? Mas aí acontece aquela cena. Tem aquela cena do Bellamy, né? Que até hoje eu não entendi direito o que aconteceu ali. Por que o Luffy não quis reagir? De verdade, eu não entendi. E de novo, né, o Bellamy aparece depois em Dressrosa. E de novo o Luffy não quer lutar com ele. Eu não sei, o Luffy parece ter algum poder de haki, que ainda não foi falado nada sobre isso. Mas parece que ele tem algum poder de haki que ele consegue ler a pessoa com quem ele vai lutar, saca? Tipo, eu não vou lutar com essa pessoa, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa com ela e essa pessoa eu não luto. Tipo, você vai ter esses enfrentamentos, você vai ter ele tendo essa conduta com o Bellamy, com o Sandy, eu acho que com quem mais que ele teve essa conduta também? Com Bellamy, com Sandy. Mas enfim, é uma conduta que ele tem uma certa recorrência de a pessoa aí querer enfrentar ele e ele não revidar, né? Porque de alguma forma ele sabe que aquela pessoa tá mal, sabe que aquela pessoa tem uma questão e ele sente também que é uma pessoa boa. Então ele teve essa conduta com Bellamy na primeira vez, aí a segunda vez lá em Dressrosa, né? Mas eu não sei, eu ouvi algumas teorias de que talvez ele no futuro venha aí a fazer parte do bando do Chapéu de Palha. Já pensou o Bellamy no Chapéu de Palha? Eu acho que... Mas assim, é uma coisa meio confusa, né? Porque ele era o inimigo, né? Até então. Mas ele é muito leal quando ele faz parte do bando, né? Ele era muito leal ao Dom Flamingo, né? Eu não sei, é que assim, ao mesmo tempo que eu penso, poxa, ele ia ser muito leal ao Luffy, né? Se ele fizesse parte do bando do Luffy. E valorizado também, porque ele é forte. E eventualmente eu acho que ele pode demonstrar bondade também. Mas eu imagino que em algum momento o Dom Flamingo vai voltar com muita força, tipo, revelando todos os mistérios que a gente tem aí ao longo dos mil e tantos episódios. Então, assim, eu acho que seria um conflito de interesses aí, porque ele era leal ao Dom Flamingo e agora ele faz parte do bando do Chapéu de Palha, então
a quem realmente ele vai ser leal no final das contas, né? Isso eu acho que seria um problema. Por isso que eu não sei se de fato ele volta. Né? É uma questão aí. Mas, voltando aqui, falando de Monktown, né? Ele encontra com o Bellamy e na saída, aí a gente vai ter agora a teoria, mas eu vou ter um comentário também. Em seguida, o Barba Negra motiva o Luffy a prosseguir para a Ilha do Céu. É isso, porque a surra que o Bellamy dá no Luffy é porque o Luffy fala que vai para a Ilha do Céu. E o Luffy fala, não, existe sim a Ilha do Céu. Existe sim a Ilha do Céu. E o Bellamy falando que não, que isso é sonho, que o sonho dos homens, a era do sonho já acabou e não sei o que lá. E dá um couro no Luffy por considerar ele ser um bobo, sei lá. E o Luffy é enxotado daquele bar. E assim que ele sai do bar, ele encontra com o Barba Negra. E o Barba Negra fala, meu, eu ouvi você falando que vai pra Ilha do Céu, né? Aí o Luffy fala, mas eu não lembro se o Luffy chega a responder, né? Ele fala que ouviu também o que o Bellamy falou, né? Que era uma bobagem. Aí ele tem um discurso, assim, que é um discurso, eu acho que épico, histórico, assim, em todo o anime. Que ele fala que o sonho dos homens não tem fim. Que, na verdade, faz referência justamente à introdução, né? Eu acho que é da segunda abertura do One Piece, que muda daquela abertura que é o Roger falando as últimas palavras dele antes da execução, né? Vocês querem meu tesouro? Né? Vá buscá-lo, ele tem tudo que o mundo tem a oferecer. Essa é a primeira temporada. A segunda temporada começa. Somente 3 coisas não podem acabar, né? O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto houverem pessoas que desejem a liberdade, não sei o que, essas coisas não terão fim. É alguma coisa assim, não vou lembrar agora com palavra por palavra, vírgula por vírgula, mas é alguma coisa nesse sentido. E ele fala essa frase, né? O sonho dos homens não tem fim. E o Luffy, ali você vê que tem uma similaridade entre o Barba Negra e o Luffy de princípios. Né? Assim como o Luffy acredita nessas palavras do Rei dos Piratas, o Barba Negra também acredita. Né? Mas já o Luffy, novamente essa questão do Luffy lendo a Áurea. Ele vem uma pessoa que tem praticamente os mesmos princípios que ele, que meio que mostrou algum nível de rivalidade por dentro do bar, mas mostrou ter os mesmos princípios que ele, mas o Luffy fala uma palavra para ele. O Luffy pega o chapéu dele e sai andando. Como se ele lesse que tem alguma coisa errada com esse cara. Sabe? Tipo, ele é ruim em algum nível, mas ele não tá fazendo nada comigo, então eu vou sair andando. Né? E beleza, é isso que acontece. E vamos continuar o vídeo. Pois conforme já dizia Goldie Roger, o sonho dos homens não tem fim, assim como o fluxo do tempo e a vontade herdada. Exatamente. Luffy, em seguida, derrota o primeiro usuário de Akuma no Mi do tipo Logia, anulando totalmente... Em seguida, né, saindo da ilha de Monktown, ele encontra com o descendente do... Fugiu o nome agora, né, que é dito como mentiroso, mas de mentiroso não tinha nada, né? Ele encontra com o descendente dele e vai e descobre uma forma de chegar na Ilha do Céu. Chegando na Ilha do Céu, a gente tem toda aquela introdução do deus da ilha, não sei o que pune quem chega naquela parte de terra, de floresta, né? Que ninguém pode chegar lá. E aí eles conhecem o Bando do Anel e tudo mais. Seus poderes. Esse usuário é o Enel. Em Skypiea, ele tem o poder do raio. Paralelamente a essa derrota... Eu falei raio, mas ele usa o relâmpago, né? Aquele raio. Mas é mais o poder da eletricidade. Ele é um Logia do tipo elétrico, né? Então, a eletricidade... A borracha não conduz eletricidade, logo, né? Os poderes do Anel não têm efeito no corpo de borracha do Luffy, né? Ou seja... os poderes do Anel são completamente anulados. Ele é um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia, né? Ou seja, ele é a energia
que ele controla, né? Mas é completamente anulado pelo poder do Luffy. De Enel, o Tite derrotava Ace do Punhos de Fogo. Exatamente, e paralelamente a essa derrota, né, fazendo esse... Como os dois crescem juntos, né? A partir do momento que o Barba Negra surge com o Luffy e você percebe que os dois têm praticamente os mesmos princípios. Né? O Luffy derrota o Enel, é um grande feito pro Luffy, né? A derrota do Enel. E a gente tem um grande feito, e grande feito mesmo, que vai ter feitos até hoje na trama do One Piece, né? Que é o Barba Negra derrota também um usuário do tipo Logia das chamas, que é o Ace. Então, e de que forma que ele faz essa derrota? Anulando completamente os poderes do Ace com a fruta das trevas. Né? Ele anula, e não só do Ace, agora a gente sabe que ele anula de qualquer pessoa, né, com essa fruta. Mas anulou completamente a fruta do Ace. O Ace voltou a ser uma pessoa normal. Né? E só se afastando que ele conseguiu usar o poder, mas... Né, inclusive a última cena desse confronto é as trevas e as chamas ali num confronto de igual por igual. A gente sabe que o Barba Negra anulou completamente o poder de Akuma no Mi do Ace. Que é o usuário da Akuma no Mi das chamas. Em troca dessa... Ele oferece, né, a captura do Ace à marinha em troca do título de Shichibukai. Ele se torna, então, um corsário. Ao saber da prisão... Aí vale a gente ressaltar, né? Acontece esse evento, o Luffy volta, né? Sai da cidade de Skypiea, da Ilha do Céu, e ele vai para Water 7, né? Onde ele conhece o Frank, aí tem aquela parte de... Nossa, eu esqueci aquele presídio, é o Log... Não é Logtown, é Logtown? Enies Lobby. Ele vai para Water 7, a Robin é sequestrada ali pela Cypher por Nine, né? E depois é transferida. O Frank e ela, né, são presos e eles são transferidos. Tem aquela questão também do Go Mary, né? Going Mary. E aquela batalha épica do Soap contra o Luffy, que pra mim aquilo ali, sei lá, mano, me deixou... Até hoje eu tenho... Alguma coisa ficou esquisita, sabe, desde então. Dois melhores amigos se enfrentando naquele nível de falar, não quero mais andar com vocês. Eu não sei se vocês já passaram por isso na vida, eu já passei. Cara, eu acho que por isso que eu senti tanto aquela cena, sabe? Quando você é naquela fase de adolescência e, tipo, você tem os seus melhores amigos e, tipo, você tem um confronto, tipo, com o seu melhor amigo e fala, putz, eu não vou mais andar com você. Sabe? Assim, é uma grande de uma mentira. Você vai, porque você tá se desenvolvendo, você tá ainda aprendendo as coisas, mas, tipo, sempre vai ficar aquela coisa, tipo, eu briguei com essa pessoa, sabe? Tipo, eu pensei em tomar um outro caminho em algum momento. E, tipo, fica muito esquisito. É bem estranho, entendeu? E por mais que a gente faça de conta que não aconteceu nada, e eu fico olhando ainda hoje o Luffy com o Soap, assim, eles são amigos, mas o Soap luta com ele, saca? Isso eu acho que são coisas que não se apagam facilmente. Mas enfim, eu não vou chorar. Ter essa questão do Water 7, eles vão pra Enies Lobby, né? Resgatam o Frank e a Robin, né? Os dois são resgatados. E logo em seguida eles seguem depois de Enies Lobby pra Thriller Bark, se eu não me engano, é a sequência, né? É Thriller Bark logo na sequência. É isso, né? Enfim, aí Thriller Bark a gente conhece o Moria. A gente é apresentado a Moria, a filha da Big Mom, né? A gente é apresentado ao primeiro gigante do passado, o primeiro Wars, né? O Wars, no caso, né? Que é um gigante, o Tiponi, né?
É bem interessante. E agora, principalmente nessa fase que tá rolando agora de Wano, tem uma desenvoltura muito importante. Resgatam muitas cenas de Enies Lobby, principalmente com relação ao Wars, por conta dos numbers, né? Aí depois a gente sai de Thriller Bark. O que acontece logo em seguida? Thriller Bark, aí eles chegam em Sabaody, não é? Em Sabaody, eles vão revestir quando surge pela primeira vez ali a pior geração, né? Todos os piratas que chegaram ao mesmo tempo naquela ilha ali que separa. Aliás, dali eles vão pra Ilha dos Homens Peixes, né? Pra Ilha dos Tritões. E depois eles avançam para o Novo Mundo, aonde estão os 4 imperadores, né? Então eles chegam em Sabaody. Aí a gente é apresentado também aos Dragões Celestiais. A gente é apresentado ao Rayleigh, né? O Luffy desafia todo mundo, né? E em sequência, né, aparece o segundo. A gente já tinha no caminho, né, de Enies Lobby. Aliás, eles voltam para Water 7, do caminho de Water 7 para Thriller Bark. Não, falei bobagem. No caminho de Skypiea para Water 7, eles encontram o primeiro almirante, né? Que é o Kid. E ele tem um passado ali com a Robin. Ele derrota todo mundo com muita facilidade, né? Mas você percebe que ele é uma pessoa boa. Parece ser uma boa pessoa. Tanto que ele deixa todo mundo fugir e sai do caminho dele. Mas ele deixa aquele alerta, né, com a Robin. Né? Vocês não sabem quem é essa mulher, você não sabe do passado dela, você não sabe o que ela já fez. Fica todo mundo com a pulguinha atrás da orelha. Logo quando ele chega em Water 7, ela some com a Cypher Pool, né? Cypher Pool a Cypher Pool 9, que agora volta com o Cypher Pool 0, né? Pelo menos, eu acho que 2 ou 3 deles que voltaram agora na Cypher Pool 0, que era da Cypher Pool 9. Eu vi 2. Que é aquele do usuário do tipo zoando a girafa e o que lutou contra o Luffy, né? Da onça lá, do guepardo. Enfim, ali a gente tem a aparição do primeiro almirante, e aqui em Sabaody a gente tem a aparição do segundo almirante, que eu esqueci o nome dele, que é o almirante da Fruta da Luz. E porque o Luffy dá um belo de um soco no dragão celestial e o almirante imediatamente aparece para acabar com a ameaça contra o dragão celestial, né? E ali você tem um confronto sensacional, né? Porque saindo de Thriller Bark, na realidade, eles encontraram a primeira vez o Kuma. Chegando ali em Sabaody, depois de várias questões, né? Eles encontram de novo, não apenas o Kuma, mas vários clones do Kuma que são os pacifistas, né? Então, só para constar, aí eu falei de Skypiea e eu falei que, né, logo em seguida, Skypiea, e logo depois eu falo de... Pera aí. Do sentenciamento, né, a prisão e da condenação. Ah, sim. Que o Luffy descobre da prisão do Ace. Mas olha o tanto de coisa que aconteceu até chegar a esse ponto, né? Que é... Aí em Sabaody ele encontra de novo, e em Sabaody o Kuma salva meio que eles do almirante, mandando um para cada lado, né? E o Luffy vai para a Ilha das Mulheres, né? Onde ele conhece outra corsária, né? Até então, quantos corsários o Luffy já tinha enfrentado, né? Ele enfrentou o Crocodile em Alabasta, ele enfrentou o Moria. Quem mais que ele tinha enfrentado? Crocodile, Moria, Kuma. Eu acho que é o 4º corsário que apareceu, não foi? Não, o primeiro de todos que apareceu. Na verdade eu tô falando que ele enfrentou. Mas em questão de ordem de aparecimento,
O primeiro que apareceu foi o Drácula Mihawk, né? O espadachim. Aí o segundo realmente é o Crocodile. O terceiro... assim, a gente escuta falar, na verdade, o segundo que a gente escuta falar dos Corsários é o Jimby. Né? O Jimby vai aparecer, é o último, se eu não me engano, que aparece. Mas é o segundo a ser citado, porque quando eles estão indo para a ilha da Nami, onde estão os Homens-Peixe lá, os Piratas Homens-Peixe, não são os Piratas do Sol, são Piratas Homens-Peixe, né? Quando eles estão a caminho, eles falam que na verdade eles fazem parte dos piratas que servem ao corsário Jimby. É o segundo a ser citado. Então a gente tem o primeiro, é o Mihawk, né, por causa do... Não apenas citado, mas aparece. Mas é a grande ambição do Zoro, né? E o segundo a ser mencionado é o Jimby, mas ele não aparece. A gente sabe que ele existe e que aqueles piratas ali são dele, né? E lá nas Ilhas dos Tritões, tipo, depois do time skip, a gente tem outra informação ainda mais avançada tipo, de tudo que aconteceu e por que falavam aquilo, né? Dos Piratas do Sol e tudo mais. Mas enfim, o segundo que aparece é o Crocodile. O terceiro que aparece é o Moria. O quarto é o Kuma. Mentira, falei bobagem de novo. O primeiro é o Mihawk, o segundo é o Crocodile. O terceiro que aparece é o Dom Flamingo. Que vocês vão lembrar que depois que o Luffy derrota o Crocodile, é convocado uma reunião, aparece uma convocação de emergência dos Corsários. E ali, se eu não me engano, aparece o Dom Flamingo, o Mihawk e o Kuma. Então, em ordem de aparecimento, na verdade. Primeiro Mihawk, segundo Crocodile, terceiro Dom Flamingo, quarto é o Kuma. Aí o quinto é o Moria. O Kuma volta a aparecer depois que o Luffy derrota o Moria, né? Ele já tinha aparecido, na verdade ele é o último a chegar nessa reunião e só aparece eles três nessa reunião de convocação dos Corsários, né? Ele é o último a aparecer. E ele volta a aparecer em Sabaody. Né? E ele fala que ele vai passar por uma transformação pelo Dr. Vegapunk. E é isso. É o último ato dele de heroísmo ali. Penúltimo, na verdade, que é mais pra frente, depois do time skip, a gente descobre realmente qual foi o último ato dele de heroísmo. Então o quinto é o Moria. E o sexto a aparecer, como eu disse, né? O Jimby é o último. O sexto a aparecer é a Hancock. Boa Hancock. Boa Hancock. Né? A mulher mais bonita do mundo, a rainha da ilha das mulheres. Né? E o Luffy cai lá. E o Luffy consegue derrotar ali as irmãs dela, usar de uma forma inconsciente o haki, né? De armamento e de ataque. E a magia da Boa Hancock não tem efeito nele, né? E ele... Mentira, isso daí acontece depois, né? Ele vê a marca também da Boa Hancock, ele protege, na verdade, a marca das irmãs dela, né? Quando elas são derrotadas. Ali cria-se uma admiração muito grande, né? Da Boa Hancock pelo Luffy. Tanto por ele proteger as irmãs dela, né? Quanto por ele ser forte, por ele proteger, por ele ter visto uma fragilidade nela que ela não demonstrava nunca, né? Pra ninguém, pelo menos. A não ser de forma intencional, meio que de deboche, né? Inclusive tem o filme do... Eu acho que é 3D 2Y. Que ali, nesse filme aí de transição do time skip, a Boa Hancock, ela simula fragilidade, né? Mas você percebe que ela tá, na verdade, um poder dela, né? Tipo, encantar pela fragilidade, mas na verdade é intencional.
o Luffy viu a fragilidade sem ser intencional dela. Eu acho que é isso que faz ela gostar tanto do Luffy, né? Achar que tá apaixonada, porque o Luffy viu realmente quem ela é, sem ela querer mostrar, no caso, né? Ou sem ela simular. E aí sim acontece do Luffy saber que ele foi preso, foi derrotado, e é o que eu tô falando aqui agora. E é nesse momento também que a gente conhece o último corsário, que é o Jinbe. É o 7, são 7 corsários, o 7ª aparição é do Jinbe. Né? Então a Boa Hancock ajuda o Luffy a ingressar em Impel Down. E outra questão também que eu cheguei a mencionar em um comentário aqui no YouTube, que no episódio 48, o pirata do bar da cidade do Gold Roger, que inclusive o nome do bar dele é Gold Roger, ou é Rei dos Piratas, eu não vou lembrar agora. O nome, eu acho que é Bar de Gold Roger, eu acho que é esse mesmo nome do bar. E ele fala que ele menciona vários reis do passado e ele menciona um. Ele fala Eric Down, se eu não me engano. E Eric Down, que era conhecido como King. E agora na saga de Wano, a gente conhece o ex-capitão, né, dos piratas das feras aí do Kaido, que se chama King. E ele usa uma roupa muito parecida com os guardas de Impel Down. Então assim, que ele faz parte de Impel Down, a gente sabe. Todo mundo sabe. É assim, uma coisa que pela vestuário, assim como o Shiryu da chuva também tem uma roupa parecida, o Magalhães também tem uma roupa parecida lá em Impel Down, né? Então o King tem aquela roupa e todo mundo chegou à conclusão, sim, ele é de Impel Down. Só que a questão ele não tem apenas a roupa de Impel Down. Ele é um rei que se chamava Eric Down. Ou seja, Impel Down, na verdade pode ser o Império dos Down. Ou seja, ele realmente é um rei. E aquele Impel Down, na verdade, é um reino. Sacou? Então, assim, eu acho que tem muito mais coisa, muito mais profunda ainda por acontecer. Né? E o local ali, Impel Down, é muito estranho, né? Impel Down que é estranho? É estranho, na verdade não é... Com relação a isso, eu estou me referindo, na verdade, a Enies Lobby. Mas Impel Down também é estranho, né? É um palácio com várias camadas subterrâneas, então... Mas Enies Lobby é estranho por conta daquela cachoeira, né? Ela fica suspensa no meio de um vácuo do oceano. Então eu acho que essas duas prisões aí têm alguma relação muito forte com King, mas eu acho que transcende a questão de ser apenas a questão dele ser um guarda. Eu acho que realmente ele tem alguma coisa com... Inclusive nos canais de teoria você vai ver muito isso. Que o King, eles acreditam que é de uma espécie diferente, que ele pode ser um lunar. Né, por conta de algumas histórias paralelas que saíram só no mangá, pelo que eu entendi. Por exemplo, o Enel foi pra Lua depois, né? Inclusive eu acabei de falar do Enel agora há pouco. O Enel foi pra Lua. E lá ele conheceu piratas da Lua, né? A Lua é habitada. E é isso. Então ele pode ser um antigo ou não, um descendente, o último da espécie de muito antiga, que veio da Lua, construiu os presídios daquela forma absurda, né? E ali ele estabeleceu o reino dele, né? Ou seja, ele é King e realmente é uma família que chama Down, né? É a família dos Down, né? E ele então é Eric Down. Por isso chama-se o presídio de Impel Down, é o Império dos Down, né? Eu imagino que possa chegar a alguma conclusão nesse sentido. Então, isso a gente tem de informação lá no episódio 48. Olha só, por isso que eu comecei a reassistir os episódios e eu percebi muitas sacadinhas assim que acontecem ao longo
ao longo das coisas que vão sendo desenvolvidas. Eu parei no episódio 130 porque eu tava assistindo na Netflix, tá dublado, eu acho legal assistir dublado, mas eu assisto dublado com legenda. Então assim, eu tenho informação simultâneas. Aí às vezes você lê uma coisa na legenda e escuta outra coisa no áudio, é um pouquinho engraçado. Mas é isso. E o que mais eu poderia dizer sobre este ponto? Sim, falei do episódio 48. Mas enfim, ele invade Impel Down. Tudo isso para voltar para Impel Down. Ele encontra com o Hancock, que descobre que o irmão dele está preso, e invade Impel Down. Impel Down me trouxe toda essa história do King do episódio 48. Mas voltemos pro assunto principal. Ele invade Impel Down, e aí acontece esse segundo paralelo que eu tracei aqui. Deixa eu ver se a gente consegue... Em relação à execução do seu irmão, o Luffy invade Impel Down, né? Para salvá-lo da sentença, né? Eu virando a página aí do que eu tinha escrito. Lá ele encontra Barba Negra mais uma vez, que, se aproveitando do seu título de corsário, pretende chegar ao nível mais profundo do presídio, né? Para libertar os presos mais poderosos, né, do local e montar um novo bando. O Luffy chega neste mesmo nível, né, que o Tite pretendia chegar, mas não consegue salvar o seu irmão. Mas, para continuar sua empreitada, né, de salvamento, ele monta um grupo de salvamento inesperado e segue para a Marineford, onde aconteceria a execução. Ou seja, os dois isso daí é muito importante. O Barba Negra, então, fez toda essa armação de virar corsário, prender o irmão do Luffy, né? Aí, inclusive, ele fala depois, a minha intenção era prender você, Luffy, né? Aí o seu irmão te salvou. Então agora por isso eu levei o Ace. Então, o que eu posso dizer? Ele já tinha a intenção de invadir Impel Down. De alguma forma, o Barba Negra já sabia o que tinha lá no nível 6. No nível mais profundo da prisão. E ele já tinha tudo isso planejado. Olha quanta coisa o Barba Negra já tinha planejado, cara. Ele era um piratinha do Barba Branca, mas ele tinha conhecimento de todas as frutas. Em algum lugar existia um livro com conhecimento de todas as frutas. Primeiro grande enigma, né? Cadê esse livro? Né? E como ele conseguiu ele? Né? Quem que escreveu esse livro? Primeiro grande enigma. Segunda questão. Ele traçou um plano de pegar uma fruta específica dentro de todas que ele viu no livro. Ele tramou de se transformar num corsário, ou seja, não era o único conhecimento misterioso que ele tinha. Ele queria a fruta específica para se transformar em corsário, invadir um presídio onde ele iria no nível mais profundo e oculto, que pouquíssimas pessoas conheciam a existência, para resgatar pessoas específicas. Olha quanta coisa específica o cara tinha de conhecimento. Né? É impressionante. E ele tem muito mais conhecimento oculto também que a gente ainda não foi revelado. Mas vamos continuar. Então, quer dizer, ali ele resgata os mais fortes, né, do nível 6 e forma o bando que ele tem hoje. De montar um grupo para atender aos seus interesses, né? O Tite para montar o seu bando e o Luffy para salvar o seu irmão. Em Marineford, ao final da Guerra dos Maiores, Barba Negra finaliza o Yonko Edward Newgate. Sim, aí eu falei sobre o paralelo, né? Acabou que o Barba Negra, aliás, primeiro, né? Primeiro o Luffy sai dali com um bando inesperado, né? Com o Crocodile, com o Jinbe, com o pessoal do nível 5.5, né? Do Exército Revolucionário. E com o Bug, né? O Bonnie Clay.
um monte de gente, né? Um bando de inimigos, novos parceiros que ele fez ali, e sai disparada para Marineford. E na saída ele encontra o Barba Negra invadindo, no caso, né? Ali o Luffy estava um passo à frente, né? E ele encontra, e olha que coisa interessante, o Luffy um passo à frente. Na verdade eles ficam um passo à frente, vai vendo. Então o Luffy estava um passo à frente, ele estava saindo, o Barba Negra estava entrando para cumprir o propósito dele, né? E os dois saem com bandos formados ali, né? O Luffy com um bando aleatório de resgate do Ace e o Barba Negra com um bando pronto para execução do Barba Branca. Gate, o Barba Branca, e rouba os poderes de fruta do Aí a gente já avançou, né? O Luffy chega, né? Aliás, o Barba Branca chega primeiramente interrompendo a execução. A gente tem toda aquela batalha, todos os corsários, todos os almirantes, toda a marinha, né? E toda a frota gigantesca do Barba Branca, Marineford, que eu acho que é a melhor arco de todos, assim, até hoje do One Piece, cara. Mas assim, eu acho importante para quem começa a assistir pegar pelo menos o do 250, da aparição do Aokiji. Pelo menos da aparição do Aokiji, porque dali pra frente tem muita coisa contextualizada. E o principal, tipo, no final de Enies Lobby, você tem um flashback geral de todo mundo, né? Quando eles resgatam a Robin. Você vai ter o flashback da Robin, você vai ter o flashback do Usopp, você vai ter o flashback da... Então, assim, começa a partir do Aokiji. Que ali você vai ver o primeiro almirante, que é uma coisa extremamente relevante, e você vai ver o desenvolvimento um amadurecimento muito grande que acontece ali a partir do Water 7. Com essa questão do Soap, a perda do Going Merry, você vai ver também a chegada do Frank, né? Uma introdução muito forte sobre a arma ancestral, né, do Pluton. Tem um desenvolvimento muito forte também da Robin. Então, assim, eu acho que a partir daí que os personagens são aprofundados de uma forma muito, 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 muito bacana. Né? Não que você vai ter o Zoro. O Zoro, na verdade, ele chega no segundo episódio. No segundo episódio. Né? E é uma coisa muito rápida a chegada dele. Não tem um aprofundamento. Imagina, alguns turistas aí imaginam que vai ter um aprofundamento agora no arco de Wano. Porque provavelmente a origem do Zoro é em Wano. Então, lá atrás, na verdade, só tem a introdução do Zoro, não tem nenhum aprofundamento. Aí depois tem o Soap, tem um aprofundamento, mas, assim, é uma coisa que dá pra vocês entender toda a questão ali dele no flashback. Não é uma coisa essencial. Aí você vai ter a Nami. A Nami é assim, eu acho legal você assistir, mas também dá pra você pegar toda essa essência, talvez, no flashback dela. Mas eu acho, assim, é um arco que eu acho que vale a pena assistir. Mas também dá pra você assistir só o flashback, tá tudo bem. Aí depois você vai ter o Sanji. Só o flashback também tá tudo bem até aqui. Porque depois você vai ter um outro aprofundamento do Sanji sobre a família dele, o que ele era antes de conhecer o chefe, né? Do Baratie. Então, Baratie, eita! Do Baratie, né? E é isso. Aí ali você vai ter também o flashback do Frank e vai ter o flashback da Robin, que até então a gente também não tinha, né? E o flashback do Chopper. Esqueci de falar do Chopper. Né? O Chopper também, mas eu acho que também dá pra ver no flashback, é o suficiente. Mas a partir do Aokiji, eu acho que são coisas que tipo, não tem mais tanto flashback. Coisas que eu percebi depois disso. A partir do encontro com o Aokiji naquela ilha, né? Saída da Escapia, chegada no intermediário, né?
intermediária entre saída de Skypiea e começo de Water 7 e encontro com o Aokiji. A partir desse momento não tem mais tanto flashback. O último e grande flashback definitivo que você vai ter vai ser no final de Enies Lobby, que é o flashback de todo mundo. Então por isso que eu acho que pega ali essa parte do Aokiji, pega o Water 7, que vai ter um aprofundamento sinistro desses personagens. Enies Lobby você vai ter um flashback geral de tudo que aconteceu até ali, né, exceto Skypiea. Talvez a partir de Skypiea eu poderia sugerir é que Skypiea é um pouquinho comprido e assim, na boa, tipo, até agora pelo menos a gente não teve mais nenhuma referência, né? Aliás, mentira, minto gravemente. Na verdade tem muita referência. Será que a partir de Skypiea que é o melhor momento para você assistir? Deixa eu pensar. É que eu acho que pra quem tá começando, eu iria sugerir que a pessoa estivesse de uma forma mais próxima de Marineford. Mais próximo possível. E Skypiea tá ali no episódio 100 e poucos, cara. Então ainda você teria que tipo, assistir uns 80, 90 episódios pra chegar ali aonde eu tô falando pra você começar. Aí que tá a questão. Compensa? Depende. Eu acho que não. Eu acho que muito do que a gente viu em Skypiea você pode absorver de informação nos canais aí de resumo, né? Sobre o que realmente tem de relevante ali, né? Tem essa questão do confronto com o Enel, né? Da borracha na eletricidade. Tem a questão da cidade, né? Onde a Robin... Olha, eles descobrem, na verdade, que a ilha subiu, né? A ilha, e formou aquela ilha de terra no céu. Então, assim, são coisas bem específicas, assim. E depois você vai ter um outro flashback depois do Rei dos Piratas chegando na Ilha do Céu e encontrando as mesmas coisas e fazendo a marcação dele lá, né? Mas fora isso, eu acho que não vai ter muito mais além disso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas é tudo isso. É só tudo isso. Então, pra quem começou a assistir, eu diria mais próximo de Marineford, porque é o arco, acho que mais relevante, assim, mais marcante de todos de One Piece, pelo menos pra mim. A Barba Branca é um personagem que aparece pouquíssimo, mas tipo, marcou todos os 1000 episódios. É um personagem realmente gigante, né? O Ace também. E eu jogaria essa minha teoria. O Shanks poderia ser um desses grandes também. A gente ainda não viu o que aconteceu em Enies Lobby, na Reverie. Eu imagino que a gente vai mostrar realmente o que aconteceu na Reverie. A gente talvez vai ver os poderes do Shanks, vai ver a luta, vai ver ele se desenvolvendo, mas eu acho que ele vai acabar derrotado. Assim como a gente viu todos os poderes, toda a luta, toda uau do Barba Branca, mas ele foi derrotado. Então eu acho que o Shanks vai ser nesse mesmo patamar. Mas vamos continuar. É que agora eu cheguei no ponto onde o Barba Branca é derrotado. Isso já é no final do arco de Marineford. O Barba Branca lutou muito. Ele apanhou muito também, mas sem nem pestanejar. O cara nem tremia. Entendeu? Era uma rocha, era uma montanha. Era incrível aquela luta dele. E o Tite chega realmente quando o Barba Branca já tá no fim. Né? Tipo, ele já tava pra morrer. Ele tava literalmente, tipo, nos últimos suspiros já. Tipo, ele ia morrer sem o Barba Negra chegar ali. Mas o Barba Negra chega pra falar, eu vou dar o último tiro. Entendeu? Mas nessa daí, ele descobre que o Barba Branca ainda tem muito fôlego. Né? E se não fosse, muito provavelmente, a fruta das trevas, o Barba Negra teria derrotado o Tite. Mesmo nos últimos suspiros. Né? Que é o que ele fala, né? Eu vou levar você junto comigo, né? Você é meu filho rebelde, né? Ele poderia se não fosse a fruta das trevas. Muito provavelmente.
Mas aqui acontece uma outra teoria minha. Vamos ver. Terremoto do Barba Branca. Os poderes do fruto terremoto, né? Vale considerar que, por fazer parte do bando do Barba Branca, o Tite era considerado como filho para o capitão, a quem ele traiu para roubar a sua fruta, né? O que nos leva Ouviu o barulhinho? A página virando. a um paralelo com o Luffy, que por lealdade foi salvar seu irmão, o qual morre tentando proteger o protagonista do anime, né? Tempos depois, o Luffy desenvolveu um golpe chamado Red Hawk, que faz referência ao Ace, né? O Punho de Fogo, o irmão de criação do Luffy. Que depois é passado para o Sabo, que inclusive está na tela. Esse golpe é um mistério, né? A fruta das chamas. Para muita gente, acredita que esse golpe de chamas seria, na verdade, simbólica, né? Representando as chamas da ira ou da dor, da perda do protagonista aí pela morte do seu irmão, né? Mas eu particularmente acredito que é o poder da fruta das chamas mesmo, tá? Ah, mas Júlio, você acabou de falar que o Sabo recebeu o poder da fruta das chamas, né? Ele, de fato, o Sabo, ele comeu a fruta das chamas, que apareceu depois da morte do Ace. Né? Mas o que eu quero dizer não é que o poder total das chamas está com o Luffy. Né? O poder total... E quem garante também que o poder total do terremoto está com Barba Negra? Não sei, entendeu? É um ponto. Ele pode ter pego o poder total, tudo bem. Mas a questão não é. A questão aqui não é isso. Tudo bem, o Barba Negra pode ter pegado o poder total das trevas e do terremoto. O que eu quero dizer é o seguinte: ficou, de alguma forma, um resquício do poder da fruta no Luffy. É isso que eu quis dizer aqui. Então, assim, de fato, a fruta voltou. Outro usuário Logia das chamas apareceu. Mas ela deixou alguma coisa ali do poder das chamas com o Luffy. Então o Luffy tem poder de 2 frutas agora. Não é o poder total. É um resquício de poder. Que é ativado quando ele usa o sentimento do Ace. Mas é o poder das chamas. Não é só de sentimento, não. E outro paralelo também que a gente fez aí é que o Barba Negra, ele foi traído. Olha tudo ao contrário aqui, hein? Ele foi traído. Ele morreu tentando matar o cara que roubou a fruta dele. O poder de fruta. O Luffy é justamente o contrário. Ele foi lá por lealdade, por amor, né, ao irmão dele. A pessoa que ele foi salvar por lealdade morreu tentando salvar ele, não matar. É o contrário, olha só, tudo invertido. E o Luffy, ele não roubou nada do Ace, ele ganhou esse poder das chamas. Então ele não roubou, ele ganha. Então isso que me faz pensar que os dois têm poderes. Uma outra teoria também dessa questão das chamas, eu citei aí a questão do Red Hawk, que é o punho que ele dá cheio de fogo, né? Inclusive faz referência direta ao Ace, punho de fogo. Então é um grande socão que ele dá cheio de fogo. Ace, punho de fogo. Inclusive na luta recente aí com o Yamato olha aquele punho de fogo e ele fala, nossa, me lembrou muito o Ace, né? Esse golpe que ele tá usando com fogo e tudo mais. Então, assim, o que eu imagino que possa acontecer... E outra coisa que aconteceu recentemente também, quando ele ativa o Gear 4 para lutar contra um dos Numbers, me fugiu o nome dele, o chefe lá da Yakuza, né, dos samurais da ilha de Wano, ele olha pro Gear 4 do Luffy indo para cima do Number e fala, nossa, parece aquele deus do fogo. Então, peraí. A gente está falando que o Luffy, de alguma forma, ativa chamas quando ele se transforma. E ele tem um golpe de chamas. Então, assim, ele não ficou apenas com o poder das chamas.
ele ficou com alguma coisa que vai além das chamas. É alguma chama diferente. E isso me remete a uma lembrança da Ilha dos Tritões, que a vidente lá da Ilha dos Tritões fala que o Luffy, o Homem de Chapéu de Palha, ia destruir a Ilha dos Tritões. Mas ela não sabe quando. Ela sabe que isso vai acontecer, ela não sabe quando. Mas qual que é a imagem que ela tem do Luffy nesse momento destruindo a Ilha dos Tritões? É o Luffy em chamas no meio da cidade. Então pensem comigo novamente. O Luffy pode em algum momento desenvolver um poder maior dessas chamas. E a gente tem, por exemplo, chamas que têm poderes alternativos, que não queimam apenas. A gente tem a chama do Ace, que de fato queima. A chama do Sabo também, que é igual a do Ace, é herdada do Ace, né? Só que você tem as chamas da Fênix, do Marco, do bando do Barba Branca. E as chamas da Fênix curam. Olha aí. Será que as chamas que o Luffy vai desenvolver pode ter algum outro poder alternativo? Ou seja, quando ele chegar lá, na Ilha dos Tritões, com esse poder já no level máximo, será que ele vai realmente destruir? Ou será que ele vai conseguir usar essas chamas que vai sair dele para recuperar de alguma forma a cidade? Ou para proteger alguém? Ou para lutar contra alguém que está ali tentando ameaçar a cidade? E ela viu o Luffy ali meio a chamas na cidade e falou que ele vai destruir a cidade. Mas talvez não. Talvez o Luffy esteja em meio das chamas porque agora ele controla plenamente esse fogo. E esse fogo tem algum fator especial que a gente ainda não sabe qual é. Mas aí é uma coisa pra gente desenvolver uma próxima teoria. Né? Será que o Luffy realmente tem duas frutas? Eu acho que sim. Assim como o Barba Negra, ele tem duas frutas. O Barba Negra tem fruta das trevas, terremoto. Luffy tem borracha e chamas. Agora, que chamas são essas a gente ainda não sabe. Que deixou resquícios no corpo do Luffy. Em razão do seu irmão. Ou seja, de alguma forma o Ace passou o poder das chamas para o Luffy. Enquanto o Teach roubou os poderes, o Ace de alguma forma deu os poderes das chamas para o Luffy. Então essa é uma teoria que eu também... Outra coisa que inclusive essa imagem me fez lembrar. Um paralelo que não está no paralelo. O Barba Negra, se você for ver as pessoas mais próximas ali do bando dele, é o Shiryu, que é um espadachim, que é o vice dele, né? Ele tem também um outro que a gente é meio enigmático, a gente ainda não sabe ao certo quais são os poderes dele, mas ele lembra muito o estilo do Sanji. É um estilo meio fino, né? Culto, de terno, ele também tem esse mesmo aspecto. Ele tem uma mulher meio durona, né, que se transforma, trapaceira, como a Nami. Ele tem um bombadão lá, fortão, que é aquele Ernst Burger, né? É alguma coisa Burger o nome dele. Mas na verdade ele é o oposto aqui, né, do Usopp. O cara é corajoso, é muito forte, o Usopp é um fraco e medroso, então faz esse paralelo. E tem o próprio Marshall D. Teach, que faz paralelo com Monkey D. Luffy, né? E os dois acreditam nos mesmos princípios de liberdade, vamos dizer assim, né? De sonho. Os mesmos princípios ali do Rei dos Piratas. Mas olha aí, o bando do Barba Negra também é um espelho do bando do Luffy. Né? É bem interessante isso também. Aí você tem aí uma imagem simulada, né, do Shiryu lutando contra o Zoro. Mas essa cena eu acho que nunca aconteceu, mas ia ser bem legal. Na verdade, essa imagem aí eu peguei de um GIF, eu não sei porque que o GIF não rolou nesse vídeo, mas vamos lá. Pretendo desenvolver um próximo vídeo, né, falando sobre como os dois têm são as duas únicas pessoas, né, em todo o anime que tem o poder de duas. Eu acho que eu vou falar agora, se eu já não falei, mas
Então, aí você tem duas questões. Então, é uma coisa meio que simultânea que aconteceu aí, né? De forma oposta. Como eu disse, o Barba Negra consegue os poderes da fruta do terremoto de forma oposta, como o Luffy consegue os resquícios dos poderes da fruta das chamas. Ou seja, os dois têm. Só que o Barba Negra dá 1 ou 2 passos à frente do Luffy aí. Ele derrota o primeiro Yonko. É ele que dá o último tiro. É ele, o Yonko morre na frente dele. Ele é o primeiro a derrotar o Yonko dos dois. E a gente vai ter o time skip. Depois do time skip, a gente vai ter um outro passo do Barba Negra, que ele é considerado o quinto imperador. Aliás, ele é considerado o novo imperador do mar. Após o time skip. Porque ele derrotou o Barba Branca, depois ele foi pro Oceano do Novo Mundo e ele derrotou o bando do Barba Branca. Então, assim, ele é o novo imperador estabelecido. Né? E isso daí é o próximo objeto. Akuma no Mi. Aí. Mas isso daí a gente pode tratar em outro vídeo. Eu acho que há vou pegar outro vídeo. Há pessoas que acreditam que não, que na verdade isso ali é alguma manifestação de chamas por sentimento, né? Eu acredito que não. Que além, é claro, né? Se manifesta pelo sentimento, mas é o poder das chamas 2 mesmo. Assim como é o poder do terremoto do Barba Branca que o Tite utiliza. Exatamente. Tá? Após o time skip, o Barba Negra agora é considerado um novo Yonko, ocupando o lugar do Barba Branca. Que eu acabei de falar agora. Após o arco de Whole Cake, o Luffy também é chamado de o quinto Yonko pela imprensa de One Piece, né? A imprensa divulga logo que ele sai de Whole Cake, surge o quinto imperador do mar, do Novo Mundo, né? Ou seja, é o primeiro passo que o Luffy se iguala ao Barba Negra, mas ele ainda está o Barba Negra ainda está um passo à frente, porque ele derrotou um dos 4 Yonko. Yonko é 4, que significa 4, se eu não me engano, né? Em japonês. E ele derrotou um dos 4, né? Então ainda tem 3, né? E o Luffy nesse momento está enfrentando 2. E assim, ele está a um passo de derrotar 2 imperadores. Ou seja, é a última coisa que falta para o Luffy dar um passo à frente da igualdade com Barba Negra. Temos então, né, se aproximando mais dos episódios recentes, né, que o Gecko Moria ele foi atrás do seu tripulante lá, me fugiu o nome agora, que tinha aquele poder de desaparecer, né? E lá ele descobre que na verdade o seu tripulante foi. Isso daí já começa a acontecer quando começam os episódios da Reverie. O Moria ressurge, né? Ou seja, o Moria está vivo, né? Porque ele é dado como morto na Guerra dos Maiores, né? Mas ele surge como vivo ali no arco da Reverie, invadindo a ilha do Barba Negra, procurando o tripulante dele, que eu esqueci mesmo o nome, depois eu vou ter que procurar para falar para vocês. Vocês devem saber quem que é, que ele tinha aquela fruta da invisibilidade, que o Sanji até fica pistola, porque era a fruta que ele mais queria da vida, né? O cara que queria casar com a Sanji lá e ficava invisível toda hora. É bem interessante. Ele vai atrás desse tripulante dele que comeu a fruta da invisibilidade. E chegando lá, né, é aquela tripulante que tem a fruta da transformação, se transforma nesse tripulante dele, fala que tá bem, fala pra ele ficar lá na ilha mesmo e tal. Eu não lembro exatamente. Ah, lembrei. Aí o Shiryu corta o Moria, né? Começa a cortar o Moria, e o Moria fica tipo, mas o que é isso, né? O que tá acontecendo? Aí ele descobre que o Shiryu está com a fruta da invisibilidade. E eles falam que mataram o tripulante do Moria. Aí tem duas questões que surgem. Primeiro, aquele poder que ela usa de transformação é do Bonnie Clay. Bonnie-chan. Então Bonnie Clay morreu mesmo em Enies Lobby, em Impel Down. Como que ela tá com aquela fruta que era do Bonnie Clay?
É a primeira questão. A segunda questão é, eles dizem que matou o tripulante do Moria e pegaram a fruta da invisibilidade e passaram pro Shiryu. Será que ele realmente morreu? Ou será que aconteceu aquilo que eu falei agora há pouco? Será que o Barba Branca, aliás, o Barba Negra, de fato pegou a totalidade da fruta do terremoto? Ou será que os três, na verdade, conseguiu pegar alguma essência, alguma partezinha do poder da Akuma no Mi? Ou seja, as frutas ressurgem em algum lugar. Ou talvez não. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez a pessoa não precise estar necessariamente morta para você pegar o poder. Você consegue pegar de outra forma. Então, claro, se a pessoa morreu, você consegue pegar um resquício ali, a fruta ressurge em outro lugar. Que eu acho que foi o que aconteceu tanto com o Barba Branca quanto com o Ace. O Luffy e o Barba Negra pegaram ali um resquício, a fruta ressurgiu em algum lugar. Agora, se a pessoa está viva, então a fruta provavelmente continua com o usuário vivo, mas eles conseguem utilizar de forma paralela, duplicar esse poder. Então eu acredito que o Bonnie Clay ainda está vivo. Estou torcendo muito para isso, porque foi muito triste ele ter ficado para trás. Todo mundo imaginou que ele morreu, mas outras pessoas falam que não, ele virou o novo comandante lá do setor 5.5, né? Eu espero que ele não tenha morrido, e eu espero que é isso. E o tripulante do Moria também, eu acho que a família ali do Moria é meio engraçadinha. Eu acho que não ia ser legal eles morrerem, não. Nem precisa, né? Eu ouvi certa vez, acho que foi o Max Suzari falando sobre um SPS, que o Oda não gosta de ficar matando personagem, né? Então, eu espero realmente que esses dois estejam vivos com seus poderes e que, na verdade, esses poderes que estão sendo utilizados agora sejam duplicatas e não necessariamente porque eles mataram esses personagens e pegaram a fruta deles. Derrotado, né? E ele é intimado pelo Barba Negra a fazer parte. Só para concluir aqui, antes de eu entrar nesse outro paralelo que eu acabei esquecendo de mencionar, essa questão do que eu acabei de falar agora, cara, como eu disse, né, mas a questão do Shanks com o Luffy, né? Muita gente fica imaginando, não, o Luffy vai enfrentar o Shanks, né? Eu acho que isso não tem como acontecer. É isso que eu comecei parando para pensar, não tem como acontecer. Porque o Luffy não conseguiria, aliás, é o que ele mais quer, superar o Shanks, mostrar pro Shanks que ele superou. Só que uma luta dos dois não faz o menor sentido. Aí que entra a questão. O Shanks lutaria com o Luffy, mas o Shanks é tão importante quanto o Luffy. Eu acho, sabe? Quando você vê toda a história. Então, assim, eu não vejo, tipo, muito sentido no Luffy derrotando o Shanks. Vamos supor, o Luffy derrotou o Shanks. E aí? E o Shanks faz o que agora? Saca? Tipo, não tem muito sentido. Eu acho que a superação do Luffy com relação ao Shanks vai ser a mesma questão muito provável da superação do Ace com relação ao almirante que matou ele. Então o Luffy vai superar os seus mentores, né, o Ace e ao Shanks, derrotando os rivais que mataram eles. Os responsáveis também pela morte deles. Então acho que é assim que o Luffy vai conseguir superar, né? Os demais, se você for ver, não tem, talvez, né? Apenas talvez o Shiryu talvez derrote o Drácula Nihawk e se torne o novo melhor do mundo. Porque eu também não vejo muito sentido do Zoro matando o Nihawk. Esse confronto dos dois eu não vejo muito sentido. Sendo que o Nihawk treinou o Zoro. Né, eu acho que a superação também seria superando aquele que derrotou o seu mestre.
né? Então aí você tem o Zoro. É que eu acho que não tem nenhum atirador, né, no grupo do... Não tem nenhum atirador no grupo do... Mas eu acho que vai acabar acontecendo isso, sabe? Eu não... Mentira, tem sim, falei bobagem. Mas eu acho que é esse o caminho. Eu acho que o bando do Shanks vai ser derrotado ali pelo... Com exceção de alguns, né? Mas eu acho que alguns chave ali vão ser derrotados pelo Barba Negra. E a superação dos Chapéus de Palha vão ser por meio de derrotar aqueles que derrotaram aquelas pessoas que eram tão estimadas por eles. Né? E assim, a gente tá falando de poucas pessoas, a gente tá falando de muitas. E assim, peças-chave, eu acho que assim, é necessário mostrar essas derrotas e essas lutas. Assim como eu acho muito importante em algum momento mostrar, inclusive eu vou falar isso mais pra frente. É melhor deixar o vídeo fluir, né? Vamos lá. Parte do seu bando. Né? Paralelamente a isso também, a gente tem paralelo do Luffy, né? Que ao confrontar a Big Mom, né? Conseguiu convidar aí o Jinbe para fazer parte do bando do Chapéu de Palha, né? Ou seja, os dois possuem... Exatamente, esse é o ponto que eu vou falar agora. Shichibukais que foram meio que banidos naquele período ali da Guerra dos Maiores. Mas aí também é uma questão de diferenciação, né? O Luffy, ele tem vários momentos muito emotivos assim com o Jinbe, né? O Jinbe era amigo do irmão dele. Ele viu tudo que o Luffy passou. O Jinbe salvou o Luffy de morrer ali na mão do... Me fugiu o nome dele, meu Deus. Eu tô desmemoriado. Ele salva ali das mãos do Almirante, né? E depois eles se encontram na Ilha dos Homens Peixe. O Luffy enfrenta ali uma pessoa que é muito estimada também pelo Jinbe. E tem toda aquela relação da doação de sangue. E na hora que o Luffy fala pro Jinbe, entra no meu bando. Tipo, é uma coisa que você fala, cara, é isso. Até arrepia, entendeu? Jinbe, entra pro meu bando. E ele fala, eu aceito, mas antes eu tenho que resolver uma questão porque eu tô, né, servindo a Big Mom. E o Luffy vai, enfrenta a Big Mom, e acontece toda a classe no Jinbe, consegue se desvincular da Big Mom e volta e começa a fazer parte do bando do Luffy. Né? E com relação ao Moria, você vê que não. Na verdade, os dois não têm relação nenhuma. A relação ali, na verdade, foi meio que até de ódio, se você for ver a primeira relação que ele disse que matou o parceiro dele. E ele fala assim, eu sei que você gosta de festa. Né? Eu vou fazer uma grande festa. Né? Você que sabe. Você pode escolher não participar dela e morrer aqui. Ou você pode escolher fazer parte do meu bando. Então assim, ele dá um checkmate no Moria ali. Deu a entender que o Moria, acho que por óbvio, escolheu participar do bando dele, né? E o paralelo aí que a gente tem é que os dois, né, o Moria e o Jinbe, eles saíram quase que ao mesmo tempo, né, na Guerra dos Maiores. O Jinbe saiu porque ele era muito forte, mas ele não queria lutar. E o Moria, ele saiu porque ele não era tão forte. Ele lutou, mas ele acabou sendo escorraçado mesmo, né? Então os dois perderam o título na Guerra dos Maiores por motivos diferentes, né? Mas perderam o título ao mesmo tempo. E é isso. E é um outro paralelo, né? Quanto intima você vai entrar no meu bando, eu confio. Jinbe, entra no meu bando, né? Por favor. Né? Os dois, né? Jinbe e... Aí é complicado porque a minha letra é horrível. E tudo isso está escrito num caderno. Depois, se vocês quiserem, eu mostro. A letra zoada, escrita a lápis. A luz aqui é mega fraca. A da lâmpada mesmo. O computador na cara dá uma ajuda. Mas a luz aqui é muito fraca e é difícil. Eu me perdi na leitura. A minha letra é estranha. Escrita de uma forma hiper fraca. E essas minhas pausas mais compridas são justamente porque eu me perco na leitura. E eu
tento colocar pontos que na verdade não estão no papel. E em Moria foram banidos ali do cargo de Shichibukai assim que acaba a Guerra dos Maores, né? Que eu falei agora há pouco. Aqui é que ambos... É exatamente isso. Finalmente chegamos ao ponto mais recente aí da trama do anime. Objeto, inclusive, da nossa teoria aqui do vídeo. A Reverie. A Reverie. Sabemos que houve Aí, ó. Calhou da imagem ser da Reverie. Enquanto eu falava da Reverie. uma morte, né, na Reverie, uma tentativa Isso daí são coisas que a gente teve de informação até agora. de assassinato durante o encontro dos 6, né? Sabemos também que o Bartolomeu Kuma está sendo feito de escravo pelos dragões celestiais e que o Sabo, junto com outros... E não apenas isso, descobrimos que o Kuma, assim como a Jerry Lee Bunny, eles são rei e rainha do mesmo reino. Kuma era o antigo rei de um reino lá que eu esqueci o nome. E Jerry Lee Bunny, ela é liberada a entrada dela em Mary Joyce porque ela é rainha. E ela é uma idosa. Olha que doideira. capitães do Exército Revolucionário, assim como a Jerry Lee Bunny, né? Estão em Marine Joyce pretendendo resgatar aí Kuma. Exatamente. O Kuma, um rei, né, um corsário, ele é feito de andador pelos dragões celestiais. Pisado mesmo, entendeu? Feito de escravo. Sem qualquer tipo de reação, completamente transformado por conta da transformação que o Vegapunk fez nele. E ele fez parte também do Exército Revolucionário, né? Ele era um dos capitães lá do Exército Revolucionário. Então o Sabo vendo aquilo, os capitães revolucionários vendo aquilo, falou, mano, a gente tem que fazer alguma coisa pra resgatar o Kuma. Sabe, um cara tão bom, um cara tão gente boa, um cara rei, forte, corsário, agora reduzido a isso. E a mesma coisa, a Jerry Lee Bunny, você percebe que é uma coisa muito mais pessoal com relação a ela. Ela chora vendo o Kuma daquele jeito. Né? Ele era rei do país dela. Né? E qual era essa relação que a Jerry Lee Bunny tinha com o Bartolomeu Kuma? A gente não sabe. Acho que isso vai ser mostrado também no flashback da Jerry Lee Bunny. Né? E outra coisa, o que motivou o Bartolomeu Kuma a fazer tudo o que ele fez pela Marinha, sendo ele um revolucionário? Eu vi teorias desses canais que eu acompanho de que, muito provavelmente, ele fez isso para proteger a Jerry Lee Bunny de ser pega pela Marinha, porque se eu não me engano ela foi pega 2 vezes. Ou uma vez, pelo menos, eu tenho certeza. Ela foi pega pelo Barba Negra e entregue pra Marinha. E a Marinha, libera ela. Então, assim, por quê? Muito provavelmente porque o Kuma estava ajudando ela por meio, sabe, se entregando completamente, morrendo, para que ela fosse salva. Por fim, somos surpreendidos também pela presença do Shanks, né? Pois é, na Reverie também, durante ali os episódios que a gente tem da Reverie, a gente vê uma cena do Shanks chegando ali com os líderes ali do governo mundial na maior intimidade, falando, a gente tem que conversar aqui sobre um certo pirata. E os caras falam assim, você nessa condição que você está agora, né, não é muito conveniente você ficar vindo aqui. Então, os caras têm uma parceria ali, Marinha e Shanks. Outro motivo que me leva a crer que, sim, o Barba Negra vai matar o Shanks. Matar não, mas derrotar o Shanks. Ou matar o Shanks, ele não sabe. A existência de uma pessoa que senta no trono do governo mundial. Pois é, e paralelamente a esse encontro do Shanks com os líderes do governo mundial, a gente tem o surgimento de uma nova figura, né, que eles falam, existe um trono, né, aqui em Mary Joyce, né, mas ninguém se senta nele, porque é a prova de que não existe ninguém sobre os reinos. Todos os reinos são iguais.
né? E na verdade tem um cara que vai lá e senta no trono e todo mundo do governo mundial sabe que esse cara existe, né? Que é o Imu-sama. É esse cara aí, entendeu? E o cara senta lá no trono, tem a fotinha do Luffy, a fotinha da Vivi, a fotinha do Barba Negra. Ele pega a fotinha da Vivi e fala, ó, esse daqui é a luz que tem que ser apagada. Por quê? Por quê? Não sabemos. Né? E logo em seguida a gente vê ele caminhando ali num lugar meio secreto, ali, um calabouço ali do governo mundial, e tem um chapéu de palha gigante. Paralelo com o Ano, que tem uma espada gigante, de uma cabeça gigante. Então, assim, será? Uma outra coisa que fez que pode nos dar uma referência disso é o Ors Jr. do bando do Barba Branca. Quem lembra? Ele era um Ors e ele tinha um chapéu de palha que o Ace deu pra ele. Gigante. Então, talvez, apenas talvez, aquele Ors do Moria tivesse um chapéu gigante, de palha gigante. Já pararam pra pensar nisso? O Luffy encarnou nele, cara. Será que não é ele que era, tipo, uma grande esperança? Talvez ele fosse o antigo Joy Boy. Ou talvez ainda, se a gente regredir mais um pouquinho, aquela cabeça onde tá ali a ilha de... A ilha de Wano, onde tá acontecendo agora a batalha contra o Kaido. Me fugiu o nome. Eu ia falar Fukushima, mas não é Fukushima. Né? Onde está a espada gigante, tem uma cabeça gigante. A ilha é uma cabeça gigante. Então, assim, parece ser a cabeça de um outro Ors. Ainda maior do que aquele que eles. Muito maior do que aquele que o Moria tinha. E talvez a espada e o chapéu seja daquele. Eu acho que não, porque o chapéu de palha não caberia. Mas, com relação ao Ors do Moria, cabe. Até a espada, na verdade, cabe. E talvez aquela cabeça seja de ninguém. Ou talvez seja de alguém. Não sei. Fica aí a questão. Chamado de Musama. E que ameaça aí a Vivi e a Alabasta, né? E guarda um chapéu de palha gigante. Por fim, temos o Tite dizendo que chegou a hora de se mover na trama. Ok, mas por que achamos que o Shanks... Essa cena do Tite falando que chegou a hora de se mover é quando ele convida o Moria. Vamos colocar em ordem cronológica. Ele convida o Moria, aí ele fala, agora chegou a hora de nos movermos. Aí sai andando. Ele faz um discurso. Estão todas as peças se movendo, não sei o que. Chegou a hora de nos movermos também. Aí ele cata e avança. E acaba. O capítulo seguinte nos deu a entender que, na verdade, quem morreu foi o Sabo, né? A gente tem um pós-Reverie. A gente não sabe o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa na Reverie. Acontece um pós-Reverie. No pós-Reverie, a gente sabe que a Reverie foi interrompida. Houve alguma coisa muito sinistra ali no meio. A gente sabe que alguma coisa aconteceu no reino de Alabasta, com a Vivi. A gente sabe que o Sabo desapareceu. E saiu alguma notícia no jornal que deixa todo mundo em choque. Né? O pessoal lá da ilha do Luffy fica falando, não é possível, ele acabou de perder o irmão. Não é possível, a gente acabou de descobrir que ele estava vivo, agora a gente descobre que ele morreu de novo. A gente descobre isso. Aí a mesma coisa no exército revolucionário. Isso não é possível, isso é mentira. Ele tem que estar vivo, vamos continuar tentando falar com ele, não sei o que. Então, assim, ninguém sabe o que aconteceu. Mas deram a entender. Por essa questão de agora a gente descobriu que ele estava vivo e acontece isso, e não é possível, isso deve ser mentira, vamos continuar tentando falar com ele no exército revolucionário, parece que é o Sabo que morreu. Mas ali é falado que uma pessoa morreu, houve uma tentativa de assassinato. Então são informações ali que são trocadas nessa etapa do pós-Reverie, né? Mas não é mostrado realmente o que aconteceu. O outro irmão de inspiração do Luffy. Mas como mostramos até aqui, né, a história do Luffy faz paralelo com o Barba Negra. Agora é a teoria do vídeo. Porque o que acontece? Você viu que está sempre paralelo. Sempre paralelo. Então,
os dois têm os mesmos propósitos, os dois derrotaram o Logia quase que simultaneamente, os dois invadiram Impel Down quase que simultaneamente com o mesmo propósito, os dois têm um bando muito simétrico entre os dois, de forma, se a gente pode dizer assim, né? Os dois possivelmente podem ter 2 frutas, os dois são considerados novos imperadores do mar, porém, a questão da derrota dos Yonkos é uma coisa que está desigual entre os dois. Barba Negra derrotou um. Luffy está enfrentando os dois. Dos dois, apenas Barba Negra derrotou um Yonko, né? Até o momento. Enquanto o Luffy enfrenta 2 Yonkos, né, em um ano nesse momento, no arco atual. Né, os quais o Kaido e a Big Mom serão derrotados, ao que tudo indica, agora no final do arco de Wano. E o arco de Wano está praticamente no fim. Big Mom está lutando contra Kid e LOL, né? Mas está nas últimas. Eu acredito que vamos ver o que vai acontecer. E o Luffy está ali lutando contra o Kaido. Né? Eu acho que a aliança pirata formada em torno do Luffy, eu acho que essa que vai ser a grande notícia, né? O Luffy derrotou 2 Yonkos. Assim, em paralelo, como igualar, né, o Barba Negra ao Luffy, né? O Luffy vai ter... E a gente ter novamente uma simetria. Os dois têm antigos Shichibukais, né, antigos corsários no bando deles. E como igualar novamente essa questão de assimetria, essa simetria entre os dois? 2 e 1. Só tem uma forma de igualar. 2 e 2. Derrotar 2 Yonkos e o Barba Negra vai ter derrotado só um, que seria Barba Branca. E mais, né? Como tornar o Barba Negra o inimigo definitivo do Luffy, né? Pois é, porque o Luffy, ele tinha lá atrás em Monkey Town, ele sentiu alguma coisa estranha no Barba Negra, mas o Barba Negra não tinha feito nada pra ele. Depois que o Barba Negra enfrenta e derrota o Ace, entrega pra Marinha e faz tudo o que ele fez, o Luffy vai pra cima do Barba Negra. Mas ele ainda, na verdade, fala: eu não tô nem aí pra você, porque na verdade você não fez nada. Você derrotou o Ace, você entregou ele pra Marinha. Tá, mas você não fez nada de forma direta. Você não derrotou, sabe? A gente vai voltar aqui e derrotar você. Sabe? Some da minha frente, tá ligado? Então ele ainda tava com aquela esperança: vamos salvar o Ace, né? Quem matou o Ace foi o Akainu. Agora eu lembrei o nome do cara, do almirante. Foi o Akainu que matou o Ace. Né? Mas de forma indireta foi o Barba Negra. Ele que entregou pra Marinha matar. Então assim, o Luffy tem esse resquício de sentimento já contra o Barba Negra. Só que ainda não é uma coisa direta contra o Barba Negra. Então como fazer com que o Barba Negra seja o inimigo definitivo do Luffy? O cara que o Luffy queira derrotar de qualquer jeito, mais que qualquer outro. Fazendo ele acabar com o mentor, né? Eu imagino que seria um meio, né? Fazer ele acabar com o mentor do protagonista, né? E atacando, eu acredito que foi isso que aconteceu, né? O Barba Negra deve ter atacado a Reverie, esse foi o movimento dele, né? O Shanks já estava lá, né? Lutou com ele, foi derrotado, provavelmente morto pelo Barba Negra. O Sabo aproveitou toda aquela confusão junto com a Jerry Lee Bunny e salvou o Kuma, né? Mas deve ter acabado sendo preso, né? Nesse meio tempo, por isso ele não conseguiu responder ao exército revolucionário, enquanto a Jerry fugiu com o Kuma. E talvez, né, provavelmente, junto com a Vivi, eles devem estar procurando agora o Luffy, né? Eu acho que o final de ano deve ser aí a Vivi, a Jerry e Kuma encontrando o Luffy. E mais, revelando quem de fato é Shanks. Foi revelando que, olha, o Shanks morreu. Só que eles trocaram o corpo ali e falaram que foi o Sabo. Por quê? Porque não podiam falar nem que o Shanks estava lá. Então o Sabo está preso e provavelmente vai ser executado. Entendeu? Esse é o ponto. Então provavelmente a Vivi fugiu com o Kuma. A Vivi, o Kuma e a Jerry Lee Bunny devem ter
de Vivi e a Jerry Boone pegaram o Kuma, fugiram dali de Marejó que estava sob ataque, né, com provavelmente a marinha toda, almirante, um monte de gente atrás deles. E provavelmente vai chegar toda essa galera quase que junta, né? E vai contar o que aconteceu. Quem é Shanks? Né? O Shanks foi derrotado. E provavelmente nesse flashback eu acho que vai ser por meio de flashback. Ou vamos ver, né? Talvez seja por meio de flashback. E todo mundo aí no final do arco de Wano, né? Pra voltar e encarar aí o Barba Negra. Um outro e último ponto que podemos enquadrar aí como... Falei uma bobagem pra voltar e encarar o Barba Negra, mas talvez eu acho que não. Se de fato tudo isso acontecer e a Jerry, a Vivi e o Kuma chegarem ali em Wano, provavelmente eles ainda vão passar por Elbaf e vão pra Longtail. Eu acho que todo mundo vai junto, no final das contas. E eu acho que eles só vão voltar lá pra Marejó depois da última ilha mesmo. Entendeu? Porque lá provavelmente eles vão ter alguma informação que vai orientar a pegar as armas ancestrais, provavelmente, e chegar ali no momento certo para enfrentar não apenas provavelmente enfrentar o Barba Negra, né? Mas com algum propósito, porque é o propósito, não é bem propósito, é a vontade dos D. Então eu acho que a vontade dos D ali que vai ser, e é o que eu falo agora em seguida. Mas eu acho que é necessário que ele encontre, que ele passe por Elbaf e por Longtail para depois voltar para Maria Joyce. Porque essa é a luta final, Maria Joyce. Como um paralelo, né, entre o Luffy e o Barba Negra é em relação à vontade dos D. Provavelmente a profecia do Joy Boy será cumprida por alguém que tem a letra D no nome, né? Porém, enquanto o Luffy aparenta ter herdado a vontade do Gold Roger, o Tite parece ter herdado a vontade do vilão, né? Um cara tão sombrio que até agora a gente só tem vestígios da sua maldade e do poder que ele teve, né? Que foi o capitão dos Piratas Rocks. Que também é mencionado pela primeira vez agora na Reverie, né? O Garp fala que ninguém se lembra, não sei o quê, né? Mas ele conhece, antes da grande era dos piratas existia o Rocks, né? E os 3 Yonkos aí mais bravos que eu falo, são 3 dos 4 Yonkos era do bando desses piratas Rocks, né? Big Mom, Barba Branca, Kaido e Chique e Leão Dourado também. E assim, e todos eles tinham como capitão esse cara. Né, do bando que tinha como tripulante os 3 Yonkos mais brabos, assim, né? O Barba Branca, a Big Mom e o Kaido, né? Além de Chique Leão Dourado. Esse capitão era conhecido como Rock de Shibeck. Além de que foi derrotado aí com a união do herói da Marinha, né? O Monk de Garp e o Rei dos Piratas, o Gold Roger. Esse é o que eu falei lá atrás. Eu falei que ia falar ao final, né? Essa é uma luta que a gente tem que ter com um flashback. Eu acho que talvez a gente tenha toda essa questão aí dos Rocks no final agora do arco de Wano. Muito provavelmente. Ao final do arco de Wano, a gente vai ter um flashback de Rocks de Shibeck, dos Piratas Rocks e da grande batalha épica que tornou Monkey D. Garp e Gold Roger os grandes heróis da antiga era. Eu imagino que em algum momento a gente vai ter esse flashback, né, dos Rocks, né? Do como foi essa batalha do Garp e do Roger, né, contra os Piratas Rocks. E qual era essa vontade, né? Qual era o objetivo do Rock de Shibeck, né? Exatamente, porque que objetivo obscuro era esse, que poder tão grande era esse, que submetia 3 Yonkos
e um cara tão absurdo quanto o Sheik Dourado. Que poder era esse desse cara? E que o objetivo obscuro era tão obscuro assim pra unir Marinha e o Rei dos Piratas. Então assim, a gente tem que saber o que aconteceu ali. Provavelmente foi herdado aí pelo Barba Branca, pelo Barba Negra, perdão. Exatamente. O Barba Negra, ele não tem lealdade a ninguém. É uma coisa que você repara ao longo do negócio. Ele traiu o Barba Branca, ou seja, ele não tem lealdade a piratas, nem respeito. E ele traiu a Marinha. Ele não queria ser corsário. Nada. Entendeu? Tipo, ele quer acabar com alguma coisa. Então o mesmo propósito oculto do Rock de Shebeck é o propósito do Barba Negra. Qual é? Não sabemos. E as informações são muito parecidas, né? Os dois devem ter as mesmas informações. Então esses são os paralelos aí que a gente tem e a nossa teoria, né? Provavelmente a Reverie foi atacada pelo Barba Negra, o Shanks morreu, Kuma foi salvo, o Sabo deve estar preso, né? E agora o próximo passo provavelmente vai ser Luffy indo até Mary Joyce, né, para resgatar Sabo, né, e se vingar do Barba Negra. Mas eu acredito que nesse meio tempo também a gente vai ter a grande revelação de quem é Imu-sama, né, que eu acho que é um grande mistério que surgiu agora nesse último arco de Reverie. E antes disso, provavelmente a gente deve ter o arco de Elbaf, né, porque provavelmente depois desse momento da Batalha de Wano, né, a gente já está caminhando para o final mesmo do anime, né? Então a gente sabe que vai ter esse arco de Elbaf, então provavelmente após o a gente vai ter Elbaf. Eu chuto só mais 3 arcos depois de Wano. Elbaf, Law Tail, nem sei se vai chegar mesmo a ser um arco Law Tail. Talvez Law Tail e Elbaf seja um arco só. Porque eu acho que só vão passar literalmente por Law Tail para pegar as informações que precisam e fazer o caminho de volta, cara. Entendeu? Até chegar em Mary Joyce. Que é o último grande arco. Finalizando aí com a Law Tail e... Aliás, depois Law Tail e finalmente a última que vai ser Mary Joyce, né? Com a luta aí final do Luffy contra Marshall D. Teach, né, o grande vilão de todas. E vai estar tudo junto e misturado, brother. Vai ter Marinha, vai estar Marshall D. Teach, vai estar os caras que a gente nunca viu da Marinha também, aquele Kong, vai estar os líderes do governo mundial, o Imu-sama, vai estar tudo junto e misturado. Ali sim vai ser uma grande luta. Eu acho que vai ser o grande final mesmo. Não vai ser o ano. Eu acho que o ano vai ser muito provavelmente agora no final também, principalmente agora no final, um arco de grandes revelações. Mas eu acho que não vai ser o grande arco. Vai ser um arco de grandes revelações. Aí depois a gente vai para Elbaf, que eu acho que vai ser caminho do Law Tail, né? E a gente precisa passar por Elbaf e ali também ver algumas informações sobre os gigantes e tal. Talvez ali a gente descubra quem foi Joy Boy. Joy Boy pode ter sido um gigante. Joy Boy pode ter sido aquele Oni Ors que a gente viu lá no arco de Trailer Bark. Aquele Ors pode ter sido o Joy Boy. Né, o corpo dele, pelo menos. E talvez todas essas informações sobre o Joy Boy estejam em Elbaf. Né? O que aconteceu ali, porque que existe aquela espada, aquela cabeça em Fukushima. Eu vou chamar de Fukushima, mas... Onigashima, alguma coisa assim. Ali em Wano. O que é aquele chapéu de palha em Mary Joyce? E quem era o Joy Boy? Eu acho que essas questões de Joy Boy vai estar em Elbaf. Né? Então, eu acho que passa por Elbaf, segue para a última ilha. Ele vai já estar com os 4 Poneglyph mesmo ali. Eu acho que talvez em Elbaf ele consiga o 4 Poneglyph. De Hot Poneglyph. Ele siga para Law Tail logo em seguida para ver qual é a profecia, qual é o tesouro One Piece, que poder é esse, né? E provavelmente ele vai fazer o caminho de volta, porque eu não sei, eu acho que muito provavelmente vai ter coisas em cada ilha que ele vai precisar recuperar para fazer cumprir a última profecia.
Por que você acha isso? Né? Porque, vamos lá, em Alabasta provavelmente está Pluton. Na ilha dos Tristões, eu ia falar, dos Tritões, está Poseidon. E provavelmente alguma dessas ilhas, talvez, muito provavelmente em Skypiea, Uranus. Então ele vai passar, provavelmente fazer o caminho de volta, passar por todos esses lugares que ele já passou antes para reunir pessoas para a frota dele e as armas ancestrais para a grande luta de Maria Joyce. A série aí que é o mal à espreita, né? Imagino que espreita, na verdade, no sentido de estar sempre passando pelos mesmos caminhos que o Luffy. Eu falei mal à espreita, mas na verdade é além da espreita, né? Então quem seria essa além da espreita? Né? Seria o próprio Barba Negra, Rock de Shibeck? Eu acho que não. Mas ele está à espreita. Isso é um fato. Né? Seria o Vegapunk? O Vegapunk é uma lenda, mas ele nunca apareceu. Será que ele está à espreita? Será que ele sempre esteve presente em alguma forma oculta e a gente não percebeu? Também acho que não. Mas existe uma lenda à espreita. E agora a gente sabe de Imu-sama. Imu-sama, será que esse é a lenda à espreita? Também não sei. Né? Sempre seguindo os mesmos passos que ele. Mas que o Barba Negra é um mal à espreita, isso sem sombra de dúvida. Ele segue os mesmos passos, tem os mesmos feitos, seguindo ali a espreita do Luffy. Isso sem dúvidas. E quase que com os mesmos feitos. Esses são os paralelos, essa é a nossa teoria sobre a morte do Shanks, né? Você acha que isso é possível? Você acha que isso é possível? Qual a sua opinião sobre esses mistérios aí? Qual a sua opinião sobre esses mistérios? Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Deixe sua opinião. Deixe sua opinião, se possível, porque eu acho que não tem campo para observações. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. É isso. Interrompendo gravação.